Olá, graça e paz, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo de hoje nós vamos trazer aqui algumas dicas para você que deseja pregar com eficácia a palavra de Deus. Nós vamos trazer algumas dicas de oratória para pregadores iniciantes ou pregadores já experientes. Mas antes disso eu quero que você clique aqui no joinha, se inscreva no nosso canal e também clica no sininho para as possíveis e futuras notificações. Vamos ao vídeo. O que é oratória? A gente precisa entender o que é oratória. Oratória é a arte de falar bem em público, com objetividade. É a arte da eloquência, da retórica. E muitas pessoas não sabem que, para pregarmos a palavra de Deus e termos êxito nesse caminho, precisamos considerar esta arte para que possamos desenvolver e desempenhar bem o nosso papel enquanto pregadores da palavra de Deus. O texto que tomamos como base é aquele texto que Paulo fala a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Muitas vezes a gente somos convidados e, na maioria das vezes, tememos esse convite por termos dificuldade de falar em público. Você tem medo de falar em público? Então, este vídeo te interessa. A primeira dica que eu quero deixar para você é que estude bem o texto bíblico que você vai ministrar. Uma das razões de nós sermos convidados e que precisamos estar bem atentos a isso é que, na verdade, no momento da ministração da palavra, nós somos apenas porta-vozes. Nós somos apenas o meio pelo qual o público está atento a ouvir e a receber a mensagem. Por essa razão, a gente precisa estudar bem o texto. Quando falamos estudar bem, esse texto ele precisa ser não apenas lido, não apenas buscado uma interpretação dentro daquilo que de fato ele quer dizer, mas também ele precisa ser aplicado, ele precisa ser de uma forma bastante nítida, explicado para que as pessoas compreendam o que realmente o texto bíblico está querendo dizer. E para isso faz necessário estudar. Quanto mais preparado o pregador estiver no momento da ministração, mais ele passará confiança para o seu público. Um dos maiores graves erros de alguém que sobe para ministrar a palavra em um púlpito é ele não atentar para esta dica tão importante do preparo para a palavra de Deus. É bem verdade que o Espírito Santo, ele é quem vai nos conduzir. É ele o grande condutor. Mas nós precisamos, enquanto ministradores da palavra de Deus, estar atento para alguns detalhes, estar atento, estudar bem esse texto, estudar todo um contexto, para que a gente possa de fato transmitir para aquelas pessoas, para aquele público, naquele instante, uma mensagem. A segunda dica importante nesta maneira de você preparar a ministração. A segunda dica: escolha um texto bíblico que esteja de acordo com o seu público. Por exemplo, você é convidado para ministrar uma palavra ou uma palestra ou uma reflexão para um grupo de jovens. É lógico que você vai ter que escolher um texto que fale da vida de alguns jovens, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, que dedicou a sua vida a Deus, que teve fidelidade, que teve devoção a Deus, mostrar as características desse jovem e estabelecer esse texto, um link para que esse público jovem ele possa entender de fato o que é que você está querendo transmitir. Escolher bem o texto
é imprescindível para todos aqueles que desejam pregar a palavra de Deus com ousadia, com êxito. Por quê? Porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, o que é que acontece? Alguns pregadores, pelo fato de não atentar para esse aspecto, ele escolhe qualquer texto e acha que o muito falar é o suficiente. Quando na verdade não é porque falamos muito, não é porque tomamos muito tempo que nós vamos trazer uma mensagem. Não, não necessariamente isso. Muitas vezes a mensagem ela tem um tempo mínimo, mas ela tem uma comunicação máxima. Então, para isso a gente precisa adequar o texto bíblico ao momento, ao público. Por exemplo, também você é convidado para ministrar numa reunião de mulheres ou num congresso de mulheres e de repente você usa um texto que não tem nada a ver para aquela ocasião ou que não tenha nada a ver com aquele público. E isso também não deve acontecer. Para que o pregador ele tenha um desempenho eficaz, faz-se necessário a escolha em conformidade com o público, a escolha de um texto bíblico em conformidade com o seu público. Se eu estou falando para jovens, eu tenho que falar para jovens. Se eu estou falando para mulheres, eu tenho que falar para mulheres. Se eu estou falando para um grupo de obreiros ou para homens, eu tenho que escolher um texto que tem a ver com este público. Se o trabalho ou se o culto é evangelístico, eu não posso falar apenas uma palavra devocional ou uma palavra pastoral. Eu tenho que falar, se o trabalho é um público que está voltado para missões, para evangelização, então eu tenho que escolher um texto que tem a ver com a evangelização. O que nós percebemos na maioria das vezes é que o pregador, ele lê o texto e depois ele some daquele texto, ele não explica o texto e simplesmente ele vai falar de algumas experiências pessoais ou contar a experiência de outro. Isso não é interessante. O ideal é que ele faça a escolha do texto bíblico adequado com o seu público. Isso fará toda a diferença. A terceira dica, além de estudar, além de escolher o texto, o pregador ele não pode ser prolixo na sua mensagem. O que é que significa isso? Muitas vezes ele é muito demorado na introdução, ele toma mais da metade do tempo só na introdução, algo que deveria ser utilizado, ou um tempo que deveria ser utilizado para a mensagem inteira, ele gasta só na introdução. Isso é desgastante para quem ouve. O público não está interessado nisso. Ou, por outro lado, aquele tipo de pregador que diz que vai terminar a mensagem, nunca termina, nunca se chega a uma conclusão. O pregador ele precisa ser objetivo, ele precisa pregar com tranquilidade, ele precisa estar em acordo e administrar bem esse tempo, porque afinal de contas, ele é a pessoa em que todos se espelham e esperam que ele seja um porta-voz de Deus para aquele público, para aquele instante. Então ele não pode desperdiçar o tempo é precioso, o tempo é fundamental. Então, ser muito prolixo, ser muito demorado, não é? Isso vai trazer um cansaço para o público. Isso vai fazer com que o público perca o interesse por aquilo que você está falando, por aquilo que você está explicando. Então, o pregador ele não deve ser prolixo. A quarta dica, para você que deseja bem manusear a palavra da verdade, pregar com ousadia, pregar para qualquer público, você precisa falar com naturalidade. Nós temos uma tendência, por admirarmos alguém que prega, por admirarmos algum professor, alguma pessoa que nós achamos conveniente ou que nos identificamos com o seu estilo de pregar, nós temos a tendência de imitá-lo. Fale com naturalidade. Isso é uma dica sem precedentes, muito importante. Não precisa imitar as pessoas. O Espírito Santo ele não tem cópia. Você é o instrumento. Você é o porta-voz. É a sua vida, é através de você que Deus deseja falar a esse público. Então, quanto mais natural nós formos, esta mensagem ela estará sendo transmitida com eficácia. Não precisa imitar as pessoas e nem tampouco usar uma linguagem que seja completamente alheia ao seu público. Você precisa entender, conhecer bem
e falar para este público de uma maneira natural, da forma mais natural possível, para que essa mensagem ela possa fluir às pessoas, possa entrar no coração e que ao sair daquele ambiente onde ouviu a palavra, as pessoas saibam o que você quis dizer com a sua mensagem. A mensagem ela tem um objetivo. Isso deve estar na mente do pregador. Ela deve ter o seu objetivo. Ela não pode ser simplesmente algo que você fala e não sabe onde vai chegar. Negativo. A mensagem ela tem um objetivo. E o pregador ele é apenas um canal. Então, só para você lembrar. Primeiro, você precisa estar preparado. Segundo, você precisa não ser prolixo. Terceiro, você precisa escolher em conformidade com o seu contexto. E em quarto lugar, você precisa falar com naturalidade. Essas são as quatro dicas importantes que todo pregador, seja iniciante ou experiente, precisa ter. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com alguém e que Deus te abençoe.